Lirux e Oliri, que são medicamentos 100% nacionais que tratam aí, respectivamente, diabetes e obesidade, tiveram finalmente suas comercializações iniciadas nessa semana. E o que você precisa saber sobre eles? Qual o preço, quanto de peso se perde, se é mais potente que os seus concorrentes, enfim, vale a pena fazer o uso desses medicamentos? É exatamente sobre isso que eu vou explicar nesse vídeo. Bem, em novembro de 2024, expirou a patente do princípio ativo chamado liraglutida, que é um análogo do GLP-1. Já já eu explico o que isso significa. Mas isso abriu um espaço para que outras empresas pudessem então produzir os seus próprios medicamentos com essa mesma substância, né, a liraglutida, desde que tivessem a tecnologia para isso. E aqui que surge a EMS nessa história. Mas antes de seguir, confira aqui se você já é inscrito nesse canal. E se não for, inscreva-se. E já deixa aqui também seu like, porque isso ajuda tanto a mim como também o YouTube, para que ele entenda que esse conteúdo é relevante e entregue então para mais pessoas. Bem, a EMS, que teve início ainda na década de 50, agora em 2024, ela ampliou o seu campo de atuação e inaugurando em Hortolândia a primeira fábrica no Brasil especializada na produção de peptídeos, com foco em liraglutida e semaglutida. Nós podemos dizer que a EMS deu o primeiro passo para dominar um mercado altamente promissor. Isso porque o GLP-1, que é um hormônio liberado no intestino e, portanto, uma incretina, que, dentre outras coisas, ele atua tanto no cérebro, inibindo a fome, como também no intestino, desacelerando, então, o esvaziamento gástrico. Esses dois efeitos, quando somados, eles fazem o indivíduo comer menos e sentir-se satisfeito por mais tempo. E isso tende, então, a levá-lo a um déficit calórico e, portanto, emagrecer. Isso é tão significativo que a descoberta desses medicamentos análogos do GLP-1 deu a eles o título de Descoberta do Ano pela revista Science em 2023. Mas o grande problema com esses medicamentos era que até a comercialização desses medicamentos nacionais, o Lirux e o Oliri, tínhamos acesso ao princípio ativo da liraglutida somente por medicamentos importados. E isso justificava, pelo menos em parte, os altos preços desses medicamentos, restringindo assim o tratamento da obesidade a pequena parcela da população. Mas com a inauguração da nova fábrica da MS, criou-se certa expectativa de que essa barreira do preço seria finalmente superada e assim mais pessoas teriam acesso a esse tipo de tratamento. Mas será que essa expectativa se confirmou? Vamos então fazer uma breve análise sobre esses medicamentos. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é dividi-los em três assuntos. O que são os medicamentos, né, o Lirux e o Oliri, que apesar de já ter explicado brevemente, vou enfatizar alguns pontos importantes. O segundo é qual o tamanho de efeito desses medicamentos, né? O quanto se espera emagrecer com o uso desses medicamentos e também comparar o efeito desses medicamentos com outros medicamentos, tanto os seus concorrentes diretos quanto os outros medicamentos que também tratam obesidade. E o terceiro ponto é em relação ao quanto eles estão custando, né? Especificamente sobre o seu preço. E assim, após discutir esses três pontos, eu vou dar então minha opinião a esse respeito, dizendo se vale a pena ou não investir nesse medicamento para tratar obesidade. Pois bem, eu já falei brevemente o que são o Lirux e o Oliri, né, que eles são medicamentos que têm como princípio ativo a liraglutida, o mesmo princípio ativo da Saxenda e da Victoza, que já são aí os nossos conhecidos. A diferença entre esses medicamentos, né, o Lirux e o Oliri, estão na sua finalidade. Ou seja, o Lirux, assim como o Victoza, serve para tratar diabetes, enquanto o Oliri, assim como o Saxenda, para tratar a obesidade. E essa diferença é importante para que não se indique o medicamento de forma errada, para que você também não compre o medicamento somente pelo seu preço, mas errando então na sua finalidade. Outro ponto importante sobre esses medicamentos é que eles devem ser usados diariamente, diferente então do Wegovy, do Ozempic e também e do Mounjaro, que devem ser utilizados semanalmente, certo? E o que nós podemos esperar com o uso desses medicamentos? Quanto de emagrecimento se espera? Bem, os resultados dos estudos com liraglutida apontam para uma perda que varia de 5 a 10% do peso
no período de 56 semanas. Ou seja, espera-se que uma pessoa com cerca de 100 quilos perca até 10 quilos com o uso do medicamento. O que, embora pareça pouco para muitas pessoas, isso já pode trazer enormes benefícios à saúde e então justificar o seu uso em circunstâncias específicas. Ainda assim, esses medicamentos são inferiores aos outros medicamentos, como o Ozempic, o Wegovy e também o Mounjaro. E só para a título de curiosidade, espera-se com o uso do Ozempic e o Wegovy uma perda próxima de 10 a 15% do peso, enquanto que o Mounjaro pode chegar a perdas aí até de 25%, dependendo da dose utilizada. E o terceiro ponto, então, é a respeito do preço. Essa foi a maior propaganda desde o início, com a inauguração da nova fábrica da EMS no ano passado, né, de que os preços cairiam e assim mais pessoas teriam acesso ao tratamento. Mas digo por mim mesmo, o preço que saiu agora na comercialização e muito me frustrou. Se a gente comparar então os preços do Lirux e Oliri com os seus respectivos Saxenda e Victoza, nós temos que, embora haja assim uma certa diferença em alguns casos, não me parece suficiente para ampliar significativamente o alcance do tratamento contra a obesidade a pessoas de menor poder aquisitivo. Veja só, o Lirux tem saído na média de entre 485 a 560 reais uma caixa contendo aí 2 canetas. Enquanto o seu similar, que é o Victoza, sai de 600 a 615. O Oliri sai de 750 a 850 reais na maioria das farmácias, enquanto que o Saxenda entre 900 e 925 reais. Ora, isso é uma diferença de mais ou menos 10% entre esses medicamentos. O que, a meu ver, como eu disse anteriormente, não me parece ser suficiente para ampliar de forma significativa o acesso a esse tipo de tratamento. E apenas para completar aqui a tabela, o Wegovy, na dosagem de 1 miligrama, vai sair por cerca de R$ 1.000 a caixa, e o Mounjaro, na dose de 5 miligramas, sai de até R$ 1.800. Agora sim, com todas essas informações, nós podemos, enfim, nos perguntar se o investimento no Oliri vale a pena para tratamento da obesidade. E bem, nós temos duas formas de analisar essa situação para dar uma resposta definitiva. A primeira forma é a de comparar entre os seus concorrentes diretos. Ou seja, se a gente compara o Oliri com o Saxenda, sabendo que eles têm o mesmo princípio ativo, que é a liraglutida, a escolha entre eles vai ser feita somente com base no preço. Quer dizer, a que tiver o menor preço valerá mais a pena. Como na maioria das farmácias o preço do Oliri está mais baixo que o do Saxenda, entre esses dois medicamentos conclui-se que o Oliri vale mais a pena. Já a segunda forma de analisar essa situação para dar uma resposta é quando comparamos o Oliri com outros medicamentos, como o Wegovy e o Mounjaro. A resposta definitiva a respeito de qual vale mais a pena depende e muito do contexto. Por exemplo, se você está em um contexto que exige grande perda de peso abruptamente e não tem condições, sejam físicas ou financeiras, para um procedimento cirúrgico, o Mounjaro parece ser a melhor opção, porque seu efeito é muito maior. Desse modo, a gente pode dizer que a indicação do Oliri ela se restringe então aos casos em que não há necessidade de perder muito peso abruptamente. Aí sim, ele parece valer muito mais a pena. Resumindo, os dois medicamentos chegaram ao mercado para aumentar a concorrência. E embora os preços ainda não estejam tão acessíveis, parece já aí haver uma tendência de queda. Esperamos que essa disputa continue, porque com ela, quem ganha somos nós, os consumidores. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você aprendeu qualquer coisa com esse vídeo, clique aqui no botão de curtir e compartilhe com quem já está pensando em utilizar o Oliri ou então o Lirux. E considere também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos que vêm a ser publicados. Fique com Deus, até o próximo vídeo.